Vamos lá. Então, primeiro eu quero dar uma boa noite a todo mundo. Meu nome é Eduardo Cairo Quileto, eu sou presidente da Academia de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Mato Grosso, e estou aqui como mediador desse webinar aí, promovido pela Academia, de uma série que nós estamos fazendo, que é Cenários e Perspectivas. A Academia, para quem não conhece, tem como objetivos aí o apoio, o incentivo, a promoção e a proteção da arquitetura e urbanismo produzidos aqui no estado de Mato Grosso, o estímulo ao letrado e às diversas manifestações de expressão, inclusive gráficas, da arquitetura e do urbanismo, a preservação da memória aí dos seus patronos, dos profissionais que contribuíram e prestaram relevante serviço para a arquitetura e urbanismo no estado de Mato Grosso, bem como da produção intelectual dos acadêmicos, transmitindo-as às gerações presentes e futuras. É importante isso. E a participação nos estudos dos problemas de interesse cultural, que preocupam e muito o nosso mundo contemporâneo. Nós temos aí uma pandemia e a questão cultural, a questão das artes, da arquitetura, isso é muito influenciado pelo que está acontecendo hoje no mundo todo. Então, dentro desses objetivos, nós convidamos os colegas imortais da Academia, os arquitetos urbanistas Vera Regina Magalhães Baguete e Gabriel Francisco de Mato. E o nosso convidado super especial, aí, o professor doutor Fernando Tadeu de Miranda, que é membro da Academia Mato Grossense de Letras. Não é fraco ele não, viu? E eles vão discorrer aí sobre a temática da arquitetura, arquitetura, arte e cultura. É importante ressaltar aí para todo mundo que está nos assistindo que esse é o 6º webinar de uma série que a USP está promovendo, cujas temáticas são os cenários e perspectivas da arquitetura e urbanismo e que depois a gente coloca no YouTube lá para as pessoas que não puderem assistir, que não estão conosco aqui, assistirem lá ou reverem as palestras, as temáticas, que são bem interessantes. Então, nós vamos lá para as apresentações dos nossos queridos palestrantes aqui. A primeira é a Vera Regina Magalhães Baguete, a nossa querida Verinha, é carioca da Gema, radicada em Mato Grosso há 40 anos, arquiteta, mestre em educação patrimonial, educadora transpessoal, professora universitária, artista visual, cantora e compositora. Trabalhou por muitos anos com restauração e preservação do patrimônio histórico edificado em Mato Grosso. Possui experiências em práticas aí de artes educativas e ecoculturais, aplicados em inúmeros cursos, workshops, talk shows, palestras, justamente aí com a nossa querida Zuleika, que está nos assistindo. Importante aqui ressaltar, vai ser essa importante parceria Vera e Zuleika para a nossa cultura. Isso é importantíssimo. Ela também morou 2 anos na Áustria, lá em Viena. Olha, eu vou pedir licença para dizer, isso é meio torcerice, não, Verinha? Isso é brincadeira, vamos lá, Verinha. É como eu não sou cuiabano, também sou carioca, eu posso dizer que você é torcerice. Faz parte aí, fez parte da equipe aí do Carnavalesco Joãozinho 30, por mais de 20 anos. Uma pessoa fantástica, Nós temos, inclusive, uma foto, Vera? Depois eu vou disponibilizar essa foto para a turma aí, nós com o Joãozinho 30, lá na Unic. Foi muito bom. Então, Verinha, bem-vinda. Vai ser uma honra e uma grande alegria, de verdade, ter você aqui para podermos desfrutar esse seu grande conhecimento sobre arte e cultura. Também temos o imortal aí, o Gabriel Francisco de Matos, o grande Gabriel, um Chico sensacional. Ele é formado em arquitetura e urbanismo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, na sexta-feira, 13 de janeiro de 1984. Não sei por que ele quis botar sexta-feira 13. Será que ele tem alguma coisa com sexta-feira? Vamos lá. Trabalhou na extinta Fundação Nacional Pro Memória, na Prefeitura Municipal de Cuiabá e na Secretaria Estadual de Cultura de Mato Grosso. Foi professor na Escola Técnica Federal de Mato Grosso, hoje IFMT, na Unic, e atualmente é professor do curso de Arquitetura e Urbanismo na Universidade Federal de Mato Grosso, do qual foi coordenador, inclusive. Assim, além da Academia de Arquitetura e Urbanismo, também faz parte do Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso. Tem mestrado em Educação pela Unic, UNOeste, e, recentemente, doutorado em Estudos de Cultura Contemporânea pela Universidade Federal de Mato Grosso. Trabalha com ficção, histórias em quadrinhos e poesia. Um poeta esse cabra. E tem 8 livros publicados. Cuiabá, 2 novelas, está na 2ª edição. Ele foi selecionado como livro de contos, A Geringonça, para o Programa Nacional de Biblioteca de Escolas em 2007, do Ministério da Educação. Teve contos, histórias em quadrinhos e artigos publicados em jornais locais,
na revista Vote, né, Estação Leitura, RDM, Canalha e Gorjeta. Atualmente colabora na Piché, né, importante revista cultural nossa aqui. Em 2011, ele venceu o concurso internacional de contos Vicente Cardoso, da literatura fantástica e ficção científica, e o prêmio Augusto dos Anjos, né, do 16º Festival Sertanejo de Poesia de Aparecida, Paraíba. Né? Além da Academia de Arquitetura e Urbanismo, também faz parte, eu já falei, do Estudo Histórico e Geográfico de Mato Grosso. Bom, Gabriel, bem-vindo, é uma honra ter você aqui, podemos desfrutar aí desse seu amplo conhecimento sobre arquitetura, arte e cultura. Muito bom você estar aqui. Então, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Bom, e também temos, né, o nosso convidado super especial aí, o doutor Fernando Tadeu Miranda Borges, né, professor titular da Faculdade de Economia da Universidade Federal de Mato Grosso, membro da Academia Mato Grossense de Letras, membro do Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso, membro da Sociedade de Amigos de Rondon, né, membro da Associação Brasileira de Pesquisadores de História Econômica, vice-presidente do Corecon Mato Grosso, né, especialista em ecobomia agrária pela Universidade Federal de Mato Grosso, especialista em economia regional e urbana e mestre em economia pela USP, doutor em história social pela USP, professor titular da Universidade Federal de Mato Grosso do curso e do mestrado em economia e professor do mestrado e doutorado em história, né, da Universidade Federal de Mato Grosso. Doutor Fernando Tadeu, é uma honra ter você aqui conosco para que possamos desfrutar desse seu grande e amplo conhecimento, né, sobre arte e cultura. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Muito obrigado. Bom, então, colegas, vamos lá. Né? Farei uma pequena introdução aqui ao tema, né, para em seguida abrir a palavra aí aos senhores palestrantes. Né? Começo fazendo um questionamento. Né? É um questionamento importante. Né? Assim, a arquitetura é uma representação artística? Né? É uma representação artística a arquitetura? Será que é? Será que não é? Bom, né, eu vou responder. Né? Assim, a arquitetura traz a testemunho do seu tempo. Né? Isso é importante. Né? A contribuição da arquitetura para a história das artes, o diálogo entre arquitetura e artes visuais, ele se estabeleceu desde lá da antiguidade, né? Muito tempo atrás. Assim, né? O Tratado de Vitrúvios, lá de trás, fala de arquitetura e arte ao mesmo tempo. E esses vínculos se estabelecem ao longo da nossa história, da nossa cultura. Então, ao se definir cultura como um fenômeno social produzido pelo homem, e sendo a arquitetura uma produção voltada para o homem, né? Ou seja, social, né? Podemos dizer, então, né, que a arquitetura é cultura e arte. Né? Eu vou agora, né, convidar vocês para assistir um pequeno vídeo, é muito rápido, 3 minutos, né, que vou passar, né, para ilustrar um pouco, né, essa questão. Vamos lá. A habilidade criativa humana é tipicamente expressa em uma forma visual, como a pintura ou a escultura, produzindo obras a serem apreciadas principalmente por beleza ou poder emocional. Sabemos também que, assim como a tradução da palavra arte é ampla, a arquitetura também é. Portanto, se seu objetivo primário é alcançar a beleza ou organizar o espaço, cabe ao autor da obra discutir o significado. Jay Pritzker, fundador de um dos maiores prêmios mundiais de arquitetura, diz que a construção pretende transcender a simples necessidade de abrigo e segurança, tornando-se assim uma expressão de arte. Exemplo disso são obras como a Your Rainbow Panorama, do estúdio All of Horizon, localizada na Dinamarca. A ideia aqui é de que a cidade é um cosmo, um local para encontros sociais e coabitação. Um museu é uma máquina de visão que desafia nossos sentidos, pensamentos e opiniões sentidas através dele. Temos também este memorial de Peter Zumthor e Louis Bergois e a Capela de Campo Brudeklaus, que também é de autoria de Peter. A obra The Cloud, de Sou Fujimoto, é surpreendente. E para fechar a nossa seleção, o Serpentine Gallery Pavilion, em Londres. A estrutura colorida e lúdica foi projetada pelo escritório espanhol Cel Gascano.
Com uma estrutura metálica mínima envolvida por painéis e fitas, o projeto é composto por corredores secretos, que dão acesso ao espaço interno principal, inspirado na caótica rede de metrô da cidade. Viajamos um bocado para chegar agora em Minas Gerais, mostrar a integração real da arquitetura e a arte. O Instituto Inhotim abriga um complexo museológico com uma série de pavilhões e galerias com obras de arte e esculturas expostas ao ar livre. O museu é a única instituição brasileira que exibe continuamente um acervo de excelência internacional de arte contemporânea. Isso graças a uma série de contextos específicos que oferecem uma experiência, em grande parte associada ao desenvolvimento de uma relação espacial entre arte e natureza. Possibilita aos artistas criarem e exibirem suas obras com condições únicas. É isso, turma, né? Então, eu quis apresentar para vocês um pequeno vídeo aí, para mostrar um pouco dessa integração entre arquitetura e arte, né? É importante, né, ressaltar aqui, né, e antes de abrir a palavra para vocês, colegas palestrantes, né, desse webinar, que Brasília, né, assim, por exemplo, é uma cidade planejada e construída, né, por arquitetos e urbanistas, e hoje, patrimônio da humanidade. E exemplo, né, da importância do trabalho de arquitetos e urbanistas, né, que miscigenaram, né, arquitetura e arte. E olham, e sabem olhar para o futuro, né? A arquitetura é uma ciência humana, né? Mas também a arte, porque se expressa em meio a tudo que vivemos, né? Ariano Suassuna, importante, né? Ariano Suassuna, fantástico, né? Que foi um dramaturgo, romancista, ensaísta, poeta, professor brasileiro, idealizador do movimento armorial, né? E autor de obras como Alto da Compadecida, O Romance da Pedra do Reino e O Príncipe do Sangue do Vai e Volta, se pontuou que arte subsiste junto, né, com o ser humano, né? E nessa vertente, né, a arquitetura, sendo arte, né, existe por causa do ser humano, né? Sendo assim, algo que vai além, muito além, né, de estruturar pequenos espaços, tempos e lugares. Então, quando, né, artistas e arquitetos trabalham juntos, né, coisas marcantes podem acontecer. Um bom exemplo são as obras, por exemplo, de Arthur Bucão, né, que uniu a tradição da azulejaria, né, a invencibilidade da composição, né, da aplicação na arquitetura, né. Ele iniciou a sua carreira, que é importante ressaltar, como assistente lá de Cândido Portinari, no desenvolvimento lá do painel de São Francisco de Assis, lá da Igreja da Pampulha, em Minas Gerais. Quem não conhece, vá conhecer, é fantástica, é lindíssima, né? E o que possibilitou, né, o seu entendimento filosófico e artístico em relação à arte e arquitetura, né? Ele é responsável por atingir um marco, né, de maior artista de expressão da arte na arquitetura, né? Assim, os painéis presentes nas obras arquitetônicas, por exemplo, de Oscar Niemeyer e dos Costa, eles ilustram, né, de forma clara, né, um jeito peculiar, né, de como o processo construtivo da arquitetura moderna brasileira buscava aproximação, né, entre diferentes campos artísticos, né, e tradição entre essas escalas, né, da arte, né, com a arquitetura. As obras de Atos Bucão, né, diferentemente de outros campos de arte, né, fortemente vinculada ao caráter urbano, né, por meio de aplicação de painéis, azulejarias e elementos arquitetônicos públicos, né, por exemplo, né, nas empenas e muros, né, dos prédios, enfim, né, é pautada pela aproximação sempre entre pedestre e obra, essa relação importante, né, é como arquitetura, né, assim, então, e existem outros exemplos, né, de integração, né, como vimos aí no vídeo, né, que está lá em Inhotim, né, arquitetura e arte, né, fantástico isso aí. Então, em cima disso, né, eu começo as perguntas agora. Eu pergunto aí para o nosso amigo, né, Gabriel de Matos, né, assim, Gabriel, né, um dos papéis da arquitetura como arte e cultura, né, é justamente o de instigar as pessoas, né, a descobrirem aí o que cada obra representa no cotidiano, né, e como o arquiteto ou o artista retratam o significado dessa representação, né, assim. Então, como dizia o escritor, poeta, dramaturgo britânico Oscar Wilde, né, assim, a vida imita a arte, muito mais, né, do que a arte imita a vida. Para ele, a vida deveria ser norteada pelas preocupações artísticas como forma de enfrentamento dos problemas do mundo moderno. Assim, entretanto, atualmente, com o avanço de tecnologias,
as coisas tendem a ganhar uma extensão quase que real, mas real não, vamos dizer virtual. Né? Assim, vários arquitetos, né, profetizam ao dizer que precisam acompanhar a evolução tecnológica, senão ficam para trás. Peraí, Gabriel, assim, eu questiono aí, né, assim, né? Para trás de quê, Gabriel? Né? Como unir a arquitetura, a arte e a cultura com as novas tecnologias? Como a vida vai imitar a arte do britânico Oscar Wilde? Por favor, Gabriel. É uma coisa interessante, não é para ouvir, né? Eu acho que é uma questão que a gente sempre se pergunta, né? A arquitetura, eu sempre falo para os meus alunos, né? A gente está sob duas legislações, né? Primeiro, não pode esquecer que é o Código de Defesa do Consumidor, e depois nós temos sobre o sistema de direito autoral. Então, só isso nos aproxima muito dessa questão da arte, né? E, no fundo, né, uma das coisas que o Oscar Wilde colocava muito, é uma reflexão que a gente fazia já no início do século XX, né? O que a gente quer na vida é ser respeitado como artista. Independente de ser arquiteto, de ser artista profissional, tal, a gente quer ter esse respeito como uma pessoa que recria a vida, né? Uma pessoa que na convivência a gente consegue fazer isso. É claro que hoje a gente está com esse problema, né? E eu acho que esse momento nosso ele é muito interessante, né? Que nessa pandemia, né, na quarentena da pandemia, essa quarentena da pandemia é muito símbolo do que a gente está vivendo. A gente nunca esteve tão isolado e, ao mesmo tempo, nunca a gente esteve tão ligado ao mundo todo. É uma coisa assim, é uma loucura. Tem muita gente que está tendo problemas sérios porque é uma loucura. Você não pode sair de casa, não podia, mas, ao mesmo tempo, você está assim, dando volta no computador, vendo coisa que você não via, procurando coisas que você tinha em casa, né, para se orientar nesse momento, né? A gente está numa dependência, né? A gente ficou vendo televisão, a gente ficou na internet procurando coisa, e o que a gente mais descobriu, né, é que a gente não é que a gente está ficando para trás, é que as coisas estão muito rápidas. E a comunidade, né, o conceito de cultura é bem um conceito de você estar participando de uma comunidade. E essa comunidade agora ela é estupidamente grande. É uma comunidade mundial. As referências que nós temos, né, elas são muitas e elas são assim, não adianta você querer procurar, né, uma discussão que a gente teve muito lá no Núcleo de Culturas Contemporâneas, o que é o nacional hoje? O que é o que a gente, quer dizer, o que a gente faz hoje tem, às vezes, uma repercussão internacional muito mais rápida do que a nacional, né? Então, e aí entra a questão do artista, né? Eu lembro do Ezra Pound, né? um outro americano inglês, eles faziam esse circo, né? Ele e o Edgar Allan Poe. Ele falava os artistas são as antenas da raça, né? Então, hoje é uma parabólica, né? Lembrando de Gilberto Gil, é uma parabólica que está pegando influência de tudo, né? E uma das coisas dessa pandemia também é que muita gente que é criativa falou, puxa, eu vou ficar em casa agora, vou criar. Não conseguiu, né? A gente ficou tão né, assim, de repente, essa liberdade que a gente teve de tempo, ela nos colocou numa situação muito complicada, né? Porque você, não, eu vou aproveitar, vou dar uma atualizada. Aí você esquece de parar de atualizar, você esquece de sair do computador para começar a rabiscar alguma coisa e tal. Mas o essencial que eu acho é que a gente não pode ter esse susto. Eu ia falar medo, mas eu acho que o susto é melhor, né? Então, a tecnologia não pode assustar a gente, assim como a arte não pode assustar a gente, né? A gente está tendo algumas coisas, a gente tem, né, hoje em dia, a estetização da violência é muito forte, né? E eu estava vendo esse último filme do Tarantino, né? E aquela violência toda, né, que ele coloca naquele final dos anos 60 lá em Hollywood,
como se fosse uma reação, né? A gente está vendo muito filme e muita série sobre crime. E por que a gente não pode fazer crime, então, já que a coisa está assim, né? Não acho que a maior reação, né? Vamos lembrar lá o Herbert Reed, que fala, né, que a arte justamente é para a gente ter esse fio terra em relação às coisas muito violentas ou muito assustadoras, né? E daí você tem hoje, né, essa coisa do filme de terror, na verdade, a gente tem basicamente hoje um gênero, né, de ultraviolência, que você vai ver coisa de violência ali e tal. Mas eu acho que o importante é isso, né? Tanto a arte como a tecnologia não pode assustar a gente, né? A gente entender que a arte é justamente essa coisa para a gente mexer com essa parte que psicológica ou psicanaliticamente é muito complicado você colocar para fora, né? Sobretudo essa violência que todos temos, segundo Freud, né? E sobretudo a questão da máquina, entender que no fundo a gente risca, trisca, belisca, né? Mas a máquina ela serve para diminuir o nosso trabalho manual. A máquina não vai pensar, a tecnologia não vai substituir o nosso poder de criar uma coisa nova. Né? Claro que a gente vai ter, né, antigamente dezenas, depois centenas, agora milhares de influências, mas é a gente que vai criar. E eu acho que aí é que você tem que ter um pouquinho de simplicidade na hora de você fazer o teu trabalho, né? Na hora de você, olha, vamos parar agora eu vou fazer a minha criação, eu já vi tudo, não preciso ficar reconsultando o manual, que a vida está aí, né? Então a criação não é questão de imitar, não é. Eu sou muito contra essa questão da gente, o Brasil tem que seguir atrás né, estou vendo a discussão, né, da educação lá na Coreia, isso já deu uma briga aí do Lobão com o Lula, né? Mas assim, não tem que ir atrás, porque se você ir atrás, você por definição vai estar sempre atrás. Você tem que pegar as informações e fazer aquela coisa maravilhosa que nós aprendemos lá na década de 20 com o Oswald de Andrade, que é a antropofagia. Nós vamos comer aquela cultura e vamos produzir a nossa, né? E é um sistema dialético mesmo, a gente vai fazer aqui, isso vai para a rede, vai para o streaming e vai voltar, e as pessoas vão ser influenciadas por isso, né? E é assim que a gente vai trabalhar, a gente não tem que ter esse medo que a gente tem, né? Sobre a questão da arquitetura e arte, teve uma coisa que aconteceu uma vez num daqueles seminários de arquitetura que a gente fez nacional, né, em que a gente estava lá no seminário e teve um palestrante que falou: tem que esquecer que esse negócio de arquitetura ser arte é besteira e não sei o que. Aí o cara saiu já para viajar e chegou o outro, né, estava lá onde hoje foi a sede da AGECOPA. Aí entrou o outro e falou: nós temos que entender, começou a entender que a arquitetura é arte. Aí o pessoal me olhou, dava teoria de arquitetura nessa época. O que é? Quer dizer, vamos entender bem aquela coisa básica, né? O que você chama de arquitetura e o que você chama de arte, para ver aonde que está o conceito. Não. Uma das melhores coisas que eu achei sobre isso é o do Edgar Greff, que ele fala muito isso. Olha, mas a arquitetura é arte. Ele fala, faz um teste, né? A arquitetura é funcional. Tira a função. Se você defender o prédio, a arquitetura é arte. E nós temos um caso muito forte aqui em Cuiabá, né? Que é até citei isso outro dia, a Igreja Nossa Senhora do Bom Despacho, né? Notre Dame do Bom Despacho, né? A Igreja do Bom Despacho chegou de ser desacralizada, deixou de ser igreja. E teve briga do poder público, né, municipal, estadual, da UFMT, para assumir aquele prédio. Aí o pessoal da igreja voltou a sacralizar, voltou a ser igreja e tal, mas é o caso típico. E é uma obra que, academicamente, ela se defende, mas, em cima da modernidade brasileira, ela não teve muita importância, né? Eu trabalhei na Promemória e o pessoal me falava: olha, não dá para tombar aquela igreja. Até que o professor não, mas ela é um referencial urbano. E, a partir dali, realmente, agora tem que ser protegida.
né? Então, essa é uma das questões muito boa que a gente tem em termos dessa questão de arte e arquitetura. Eu acho que tem isso também, assim como aquela discussão da publicidade. Até hoje a gente canta certas musiquinhas de publicidade, né? A gente contou aquela não adianta bater, que eu não deixo você entrar nas casas pernambucanas. Quer dizer, aquilo é uma obra de arte, tá? Então, e é isso que dá importância para o mundo, né? E eu acho que a gente não tem que tensionar essa questão, não é? A boa arquitetura, a boa arte, ela vai seguir, ela vai entrar nesse mundo tecnológico que está aí, né? Nós temos a arquitetura virtual, né? O termo arquitetura é usado assim, né? De uma maneira para arquitetura de software, arquitetura de imagem gráfica, né? Então, eu acho que essa mistura é boa, né? Uma coisa assim que a gente tá perdendo os limites, né? Os parâmetros. É isso que eu acho que vai ficar muito bom, né? A gente e não preocupar muito com essa coisa de ter uma preocupação com permanência. Vai permanecer, se for para permanecer, não vai permanecer, vai ser incorporado, né? Muito aquela questão que a gente fala da bossa nova, a bossa nova que é mais nova que o rock, né? Mas a bossa nova foi incorporada, né? Vários roqueiros, né? Quer dizer, tem gente até hoje, quando o Sérgio Mendes vai fazer os álbuns deles lá nos Estados Unidos, né? O Justin Timberlake está participando, o cara do Black Eyed Peas está participando, o pessoal, é uma coisa que incorpora. E eu acho que isso é uma coisa interessante, né? E a coisa vai surgir mesmo, né? A tecnologia está aí para diminuir o nosso trabalho manual mesmo, né? Eu estou saindo agora de um doutorado, né? O professor Fernando quase foi meu orientador, né? Eu me tentou lá na história, mas a história, depois que eu soube que só podia, eles queriam projetos que tratavam do século XIX para trás, na história mesmo. Então, tudo bem, eu até tinha um projeto bom para isso, mas eu acho que a gente vai acompanhar sim, a gente vai ser uma questão dialética. De repente, a própria tecnologia pode perder um espaço, né? Para coisas mais artesanais, né? A Vera está aqui que não me deixa mentir sozinho, né? A gente tem muito aquela coisa dos instrumentos indígenas, né? Os instrumentos afro, que eles são artesanais, né? E aí nós temos algumas coisas assim. Olha, um outro exemplo sensacional dessa mistura do artesanal, o trio elétrico, né? Quando você coloca lá no carnaval, na marchinha de carnaval, e você coloca a guitarra elétrica, né? Essa invenção que a gente tem, essas invenções brasileiras maravilhosas, né? De misturar tudo, de pegar uma desvantagem para transformar em vantagem. Essa é a história do mundo, tá? Então, eu acho que o Oscar Wilde pode ficar tranquilo lá, não vai se revirar na tumba dele, porque a gente vai fazer alguma coisa. Não vai ficar atrás. Eu acho que a posição de ficar atrás, né, é você ir a reboque, não é isso, vamos criar uma coisa diferente, né? Não precisamos ficar preocupados com isso, né? Essa é a minha reflexão para trazer para a discussão aqui. Obrigado. Não, Gabriel, muito boa reflexão, muito obrigado. Sensacional, viu? Reflexão nota 10, gostei demais de dar conta. Lembrando... Nota que bom. Lembrando o pessoal que está no chat aqui, que podem fazer perguntas, viu? Que eu passo para os palestrantes, viu? Assim, colegas Fernando e Vera, vocês gostariam de acrescentar alguma coisa à fala do Gabriel nessa questão? Por enquanto, não. Vamos aguardar. Então, tá bom. Então, vamos fazer a pergunta agora para o nosso amigo, professor, doutor Fernando Tadeu. Fernando, a arquitetura e urbanismo, né, passou a ser considerada pelo governo federal como cultura só a partir de 2010, né, quando foi realizada aí a segunda Conferência Nacional da Cultura, do Ministério da Cultura, né, lá em 2010. Este passo foi importante, evidente, né, mas precisamos ir além
do reconhecimento, né? Assim, ao meu ver, né, um grande caminho ainda a ser aí construído, né, de forma coletiva, né, para que a gente possa realocar efetivamente a arquitetura, efetivamente no cenário da cultura brasileira, né? Então essa construção institucional, né, deverá ser fundamentada aí para o fortalecimento da arquitetura, né, e os respectivos resultados, né, na paisagem construída brasileira. É importante, né, assim, a paisagem construída, né? Quando a gente fala em paisagismo, a gente fala não é planta, né, paisagem construída, né? Principalmente na retomada do crescimento da sociedade pós-pandemia. Nós estamos falando por um processo importante, né, assim, né, de afastamento social, enfim, né, assim, e essa coisa da arquitetura, da paisagem construída pós-pandemia é super importante. E como membro, né, da Academia Mato Grossense de Letras, e até pouquíssimo tempo, né, como pró-reitor de Cultura, Extensão e Vivência, né, aí eu faço uma observação, né, onde você fez um excelente e magnífico trabalho, né, a gente tem que enaltecer isso aí, né, como você vislumbra essa dimensão cultural da arquitetura, né, em sua relação com a arte, Fernando? Por favor. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao convite para estar nesse debate, nessa live maravilhosa, com duas pessoas especiais. O Gabriel, meu colega de infância, a Vera, amiga de tantos anos, uma carioca da cuia, como você, Eduardo. Eu considero um carioca da cuia, e Marília Beatriz de Figueiredo Leite, outra carioca da cuia. Meus cumprimentos a esse trabalho de você, dentro da arquitetura, dentro da academia. Somos da academia, somos considerados imortais e pensamos e refletimos sobre a sociedade, o mundo. Muitas vezes não como gostaríamos, por conta da sobrevivência. Porque muitas vezes a sobrevivência nos impede de avançar nessa contribuição. No entanto, eu estou me sentindo agora, nesse momento, numa retomada com muitos projetos que vão entrar abarcando a arquitetura e todas as outras áreas. Porque eu não sou de uma área, eu sou trans. Eu vivo de forma trans. Eu não sou nem monte. Um dia falaram, Fernando não é da cultura. Como dizer que eu não sou da cultura? Nós somos seres culturais. Nós não somos culturas por decreto, nem por lei instituída em 2010. A arquitetura é cultura desde sempre. A arte esteve impregnada na nossa forma mental de sobrevivência e de acompanhar formas para viver e conseguir levar este mundo para frente. Nunca foi fácil. É um processo que transcorreu de muitos e muitos anos, séculos. Sérgio Buarque de Holanda, pai de Chico Buarque de Holanda, ele disse no livro Raízes do Brasil, numa das partes, que a democracia era um mal-entendido neste país. E eu vou completar para o Sérgio Buarque de Holanda, dizendo que a cultura também é muito pouco compreendida. A cultura tem sido tratada como adereço. E a cultura é a responsável pela educação, pela saúde, pela construção dos hospitais e por trazer os arquitetos para perto. Porque os arquitetos, eles ficaram longe. A arquitetura foi um curso que demorou a chegar em Cuiabá. É impressionante como a arquitetura deveria ter vindo antes, assim como deveria ter vindo o curso de psicologia,
o curso de odontologia para as pessoas que não tinham oportunidade de estudar. E a decisão da arquitetura é uma decisão muito difícil, porque você não sabe se ela fica com a arte ou se ela fica com a técnica. Como se a técnica não tivesse arte. A técnica é a própria arte. Como que nós vivemos sem arte? Nós respiramos arte. Nós bebemos em copo com arte. Este copo tem arte. Nós vivemos o tempo inteiro a arte. Para criar esta universidade teve que ter muita arte. Teve que fazer muita arte, muitas invenções. As lutas são formas de arte. Elas também estão impregnadas de arte. Então, a arquitetura, ela tem algo que vai ser cada vez mais importante nas nossas vidas. E eu acredito que daqui para frente nós vamos precisar muito dos arquitetos. Na Pró-Reitoria de Cultura, Extensão e Vivência, eu me aproximei, não como queria mais, mas me aproximei da arquitetura. E o corpo de professores que tinham ali deu um apoio tão grande, mas tão grande, vibrante, porque eles entenderam que eu queria um trabalho com a arquitetura por perto, com a comunicação e artes por perto, juntando com a arquitetura e com a música, para trazer a comunidade e não fazer um trabalho de adereço, mas de essência com perfume. E foi isso que nós, assim, conseguimos começar, porque nós não concluímos. Os trabalhos, eles começam, não terminam. Eles vão caminhando. Espero que tenham sucessores que continuem esses trabalhos, porque a vida é uma eterna continuidade de ideias. Eu quero, nesta fala, homenagear o arquiteto Carlos Francisco Moura, que chegou em Cuiabá em 1970. E em 1970, como arquiteto, ele se dedicou à história. E nesses trabalhos de história, ele fez uma série de trabalhos maravilhosos, importantes. Ele não era historiador de formação, ele não estava na forma. Como eu também sou economista, eu não nasci na forma. Eu sou um desformado. Eu não oriento, eu desoriento. Ah, o senhor está orientando fulano? Eu acho que eu estou desorientando. E aqui essa homenagem ao professor Tamas Esmerexan, que dizia isso. Aprendi com ele, um grande historiador, economista de São Paulo, um trabalho espetacular na criação da Associação Brasileira de Pesquisadores em História Econômica, meu amigo e amigo do meu orientador de mestrado, Flávio Azevedo Marques de Sá, professor da Universidade de São Paulo, um grande especialista, um grande estudioso em história econômica, em ferrovias, em bancos, capital internacional, e com uma passagem também breve pelo Museu do Ipiranga como vice-diretor. Então, de modo que, nesse percurso de ter uma lei para dizer isto é muito complicado. Eu, quando terminei o doutorado na Universidade de São Paulo, foi sobre a história desse trem que nunca chegou e que só chegou na Mangueira, e que, graças a Deus, chegou na Mangueira, chegou com a comunidade, chegou com o povo, porque deu um recado para os políticos, dos trens que não chegam, dos projetos arquitetônicos que não saem do papel, que ficam aguardando anos, e fazem das promessas que não ocorrem, não acontecem. Foi isso que a Mangueira fez. A Mangueira pegou o trem de ferro do Esperando Trem de Cuiabá e de toda a América Latina, e de tantos trens que não chegam, e pôs na Sapucaí com a comunidade do Morro, e falando, nós vamos levar o trem. Nós escutamos
o desejo da população de mais hospitais, de mais escolas, de melhor transporte, que os projetos não fiquem mais interrompidos, que as cidades sejam pensadas como devem ser pensadas, com alma, com projetos vindo da base, com os arquitetos auxiliando junto à comunidade. Esse foi a marca desse trabalho, orientado pela professora doutora Nancy Leôncio, da Universidade de São Paulo, uma professora que entende de história do Mato Grosso muito, já orientou infinidades de professores em Mato Grosso do Sul, aqui em Mato Grosso, Lília Galete foi orientanda dela, eu fui orientando. Então, uma série de pessoas na Universidade de São Paulo. Então, eu quero dizer que, quando eu me envolvi em busca de um trem que nunca chegou, eu não estava esperando o trem só material. Eu continuo esperando muitos trens. Eu continuo esperando o trem do saneamento. Eu continuo esperando o trem da cidade arborizada. Eu continuo esperando o trem de uma cidade de Cuiabá com parques, com hospitais, com mais escolas e mais oportunidades. Então, é essa arquitetura que a gente fala. É essa arquitetura que é a verdadeira arte. E nós tivemos historiadores que fizeram isso. E temos também, agora, escrevendo sobre a cidade, sobre os trabalhos. Fica aqui, então, nessa oportunidade, também, a homenagem a dois historiadores antigos de Cuiabá. Rubens de Mendonça, que escreveu sobre o casario, sobre as ruas, sobre as suas impressões, e também homenagem a Lenine Campos Povas, que ocupa a cadeira, no que vem ele completará 100 anos. Nós temos que fazer uma grande festa, porque ele foi o mentor da cultura, da Fundação Cultural. Ele emplacou, eu me sinto confortável nessa cadeira na academia. Professor da UFMT, ele era do bairro do Porto, eu sou do bairro do Porto, que muito me orgulho, que eu acho que havia uma rivalidade entre Porto e Lisboa, e aqui eu transfiro essa rivalidade de Porto e Lisboa para o Porto, para a cidade. Então, o pessoal da cidade era diferente e o pessoal do Porto também era diferente, tinha suas características. Eu sinto muito orgulho de ter sido um cuiabano criado no bairro do Porto, que estudou na escola Senador Azeredo, um prédio maravilhoso, de uma arquitetura maravilhosa e que faz nos orgulhar de Cuiabá. Então, fica aqui esse aperitivo. Eu não vou falar mais, porque eu tinha muita coisa assim reservada para falar, mas fica essas primeiras palavras de aperitivo, que é um aperitivo bem cuiabano, ao molho cuiabano, mas no desejo de alguém que é de Cuiabá, mas é do mundo. Não pensa só em Cuiabá. Pensa no mundo, pensa em todos os lugares e de uma pessoa sem fronteiras. Eliminei as fronteiras da minha vida e pretendo não construir nenhum tipo de muro e nenhum tipo de algo que possa atrapalhar a conhecer todas as outras culturas e pessoas em profundidade. Era isso, para começarmos o debate, porque tem muita coisa para falar. Eu quero depois falar, no decorrer, algo muito importante, porque hoje eu fiquei muito triste. Eu fiquei muito triste. Eu vou aproveitar. Se eu tenho algum tempo ainda para falar? Claro que sim, claro que sim. Porque eu tenho medo de ultrapassar. Hoje eu recebi a notícia do falecimento do professor Eugênio Coelho Paredes. Isso, exatamente. O professor Eugênio Coelho Paredes é minha colega na Universidade Federal do Mato Grosso, psicóloga. Ela fez um trabalho maravilhoso. Conheço desde muito jovem, porque ela acompanhou
aquele movimento de modernização de Cuiabá, aquele processo que nós vivemos terrível da modernização, que, segundo Legoff, tem a questão relacionada ao conflitual, ao mais tranquilo. Eu acredito que aqui ficou entre o conflitual e o equilíbrio, a modernização equilibrada. Agora, ela escreveu um livro, porque eu não conhecia o trabalho dela. E aí eu fui deparar-me na pesquisa para o livro Esperando o Trem, com a tese dela de doutorado e a dissertação de mestrado, que ela fez 2, e era sobre Cuiabá. E foi um dos livros mais lindos, O Paraíso Encoberto, da Eugênia Coelho Paredes, porque ela conversa com as pessoas de uma forma diferente da minha conversa com as pessoas no trem. Ela conversa com as pessoas naquele momento da divisão de Mato Grosso e da derrubada da Catedral Metropolitana de Cuiabá, uma catedral estilo barroco, que deixou uma marca que até hoje eu trabalho comigo, no sentido de compreender o transtorno e o trauma que causou na população da cidade. Eu tenho entrevista com o Padre Firmo, não divulgada, em que ele fala da arquitetura da cidade e faz uma comparação entre o antigo palácio do governo e a catedral. Eu quero aproveitar para publicar essas entrevistas das pessoas falando de Cuiabá, que eu acho que vai ser algo interessante para os arquitetos e também para os historiadores. Então fica assim, se me permite, a homenagem querida a nossa Antonieta Eugênia Coelho Paredes, sobrinha de Antonieta Reis Coelho, que criou a TV Centro-América em 1969 e que neste ano, no ano passado, completou 50 anos. E Eugênia inovou, que Eugênia trouxe para a televisão a forma de falar sem aparecer a imagem, quando ela chegou da Alemanha, e ela fez trabalhos lindos, maravilhosos. Muito obrigado. Nós agradecemos, Fernando. E, se eu não me engano, ela foi uma das fundadoras, né, da UFMT, se eu não me engano. Né, foi assim, um trabalho espetacular. Né, realmente. Só que você pode discorrer à vontade, viu? A gente não quer só um pedacinho das coisas, não. A gente quer bastante coisas suas aí, né? Do seu conhecimento. Estamos aqui para nos embebedar desse seu conhecimento. Então, não queremos só um drinkzinho, não. Nós queremos mesmo tomar o negócio de verdade. Então, vamos lá. Gabriel, Vera, algumas considerações na fala do nosso amigo Fernando? Depois. Então, tá bom. Então, agora vamos passar, então, né, Velinha, para você. Né? Temos uma pergunta para você aí, para a nossa imortal, querida Velinha Baguete. Velinha, você, né, é uma artista aí que possui aptidão, isso é importantíssimo, né, de expressar, através da pintura e da música, né, diversas impressões sensoriais, né, sobre a realidade de cada um de nós, né, como seres humanos. Né, assim, né? Sua arte expressa a nossa vida, né? Os nossos sonhos, os nossos amores, né? Enfim. Né? Você é uma arquiteta que transita livremente, ou melhor, voluptuosamente, pelo mundo das artes, né? Notadamente a pintura e a música. Inclusive no patrimônio histórico e cultural que você atua há bastante tempo. E você possui diversos trabalhos reconhecidos. Eu gostaria, né, que você nos contasse, né, qual foi o caminho, né, qual foi a trajetória, o caminho que você percorreu para unir, né, arquitetura, cultura e arte. Né? Como as artes se unem ao seu trabalho e como a arte, né, pode colaborar, pode ajudar com a arquitetura, tornando-a mais equilibrada. Por favor, Verinha. Um prazer muito grande estar nesse espaço. É um momento que me emociona bastante, por estar tratando de assuntos que são muito próximos ao que eu acredito e ao que eu convivo, né? Fernando, Gabriel e Queleto são pessoas que estão no meu dia a dia, dentro do meu coração. Gabriel, trabalhamos junto, Queleto também.
e Fernando, a gente sempre se encontra nessa área da cultura. Eu queria antes começar com um poema do Manuel de Barros, um trechinho só. É da Referver da Criação. Olha que interessante. No Pantanal, ninguém pode passar régua, sobremuito quando chove. A régua é existidura de limites, e o Pantanal não tem limites. Eu acho de uma profundidade essa fala do Manuel de Barros. Então, conforme as perguntas que você me fez, Quileto, com relação a essa entrada na arte, na cultura, desde pequena, eu nasci numa casa que papai era músico, violinista, apesar de ser da aeronáutica, ele tocava violino muito bem, e mamãe também adorava música, adora música. Até na cozinha tinha as antigas vitrolas, né? Então, a área musical foi muito forte na minha vida. E na parte do desenho, da pintura, desde criança eu via a mamãe pintando camiseta, fazendo macramê, e lá em casa papai trazia muito lápis coloridos, aquelas guache, né? Então, eu convivi desde criança com essa parte. Quando eu decidi escolher uma profissão, eu ainda era menor de idade, 17 anos, e passei para a Universidade Federal do Rio de Janeiro em Belas Artes. Só que houve uma orientação dos meus pais, a questão da sustentabilidade, né? Tem que ter uma profissão sustentável. E eu já tinha passado para o fundão, né? Eu escolhi, a mais próxima era a arquitetura. E, por surpresa, eu me apaixonei profundamente. Eu não sabia que ela ia me dar tanto prazer ligado a essas questões da arte que eu convivi sempre, né? Então, foi um momento muito importante. E hoje eu sou arquiteta, com muita alegria, e consegui, através das minhas experiências artísticas, fazer com que isso me beneficiasse nesse lado do sentimento, como que eu vou falar? Da questão do agradecimento de poder conviver com a arte dessa maneira. Então, eu fui aluna de vários professores que me envolveram muito. Na área do patrimônio histórico, eu fui aluna e que me incentivou bastante de Pedro e Dora Alcântara. Então, trabalhei no patrimônio histórico, que é a minha área de atuação. Já fiz, como você falou, né, Quileto, várias obras. E no patrimônio você encontra a questão da arte ligada. Por falar nisso, para nós definirmos o que é arte, o que é arquitetura, o que é cultura, como diz não existe régua, né, para medir. São tantas definições, a arte tem mais de 200. Eu sei que, baseado na antropologia, tem até um livro aqui que eu gosto bastante, da Marconi, ela fala o seguinte: a antropologia cultural é a ciência abrangente, que tem como um dos segmentos a arte. E dentro da arte está um dos segmentos, a cultura. A cultura que traz a arte, que traz a arquitetura. A arquitetura é considerada como música, como pintura, então ela é um dos segmentos da antropologia cultural. Goethe falou, aquele antropólogo americano, Goethe, ele falou uma frase que me marca muito. Cultura é a teia de significados tecida pelo ser humano, pelo homem. A teia de significados. Então, quando eu projeto uma construção, um imóvel, o que está subentendido ali? Ele tem que estar agregado à questão cultural. Vou fazer uma cozinha italiana. Ela é diferente da cozinha japonesa, não tem jeito. Diferente da cozinha americana. É cozinha?
É para confeccionar alimentos? É. Mas a maneira como ela é disposta é diferente. A cozinha japonesa, a cozinha italiana, como ela era lá em casa, tinha sofá, mesa, vitrola. Ali, na hora da confecção da comida, existe um coletivo muito grande de participação, que é um momento importantíssimo para o italiano, mamma mia, uma boa macaronada, né? Confeccionada naquele espaço projetado para ser o local da confecção. Então, existem muitas diferenças na questão cultural que vai interferir no projeto arquitetônico. A gente fala a questão do produções afetivas. A arquitetura é o manto do abrigo. São várias definições de cultura, de arquitetura, de arte. Então, a gente tenta trazer para esse momento que nós estamos conversando algumas dessas definições. Então, por exemplo, quando você vê o que ocorreu com um fato numa tribo indígena, nesse momento eu não estou lembrada, eles trouxeram Minha Casa Minha Vida. Levaram uma construção feita por um arquiteto que não se preocupou com as questões culturais daquela etnia. Então, durante o dia, os índios estavam andando, frequentavam aquela casa e de noite eles iam para as suas construções próprias. E a casa, muito bem feita, com materiais de tijolos e tudo, cobertura, ficava sozinha. Aí perguntaram para o cacique, o líder, por que vocês não dormem nessa casa? Ela não está sendo útil para vocês? Está no sol. Mas por que vocês não dormem lá? Porque ela já está morta, o tijolo passou pelo fogo. Nós não dormimos em ambiente que está morto. Então, como que eu vou fazer um projeto arquitetônico sem pensar nesse ângulo da cultura? É muito sério isso. Teve um fato também, eu estava fazendo um curso de antropologia e um professor deu um exemplo de uma arquitetura que o arquiteto ficou encantado com uma figura africana maravilhosa. Então, ele fez um painel na parte da sala de jantar. Aquele painel lindo africano. Quando descobriram que aquela imagem era para rituais fúnebres. Olha o que ocorreu nessa família que descobriu o sentido daquela imagem. Ela tinha uma composição bela, mas equivocada, antropologicamente falando. Então, a cultura é uma área muito séria. Construir pensando em quem estará morando nesse espaço, quem estará utilizando, é muito sério. É uma responsabilidade muito grande. O arquiteto tem uma responsabilidade muito grande na questão do conforto, do bem-estar, da saúde, questão de iluminação, ventilação. Então, o profissional da arquitetura tem que estudar muito, tem que estar atualizado. A questão da pandemia, como serão esses novos espaços? Será que o restaurante vai estar todo mundo sentado assim? Será que não vai ter que ter espaços fechados? Já apareceu a praia numa das regiões da Itália, já com como se fossem assim, bolhas de acrílico, as pessoas ali, a outra já em outra bolha. Essa nova concepção, novos paradigmas de abrigo vai ter que ser repensado, né? E o Gabriel falou também sobre essa parte também ligada, o que vai ser contemporâneo ou não, o que nós vamos trazer para frente, para trás. Então,
É que é tanto assunto, Quileto. Cada tema desse é um webinar. Arte, cultura, arquitetura. São muitos exemplos, muita... E eu falo com os braços, desculpe, né? Vocês já perceberam. Mamma mia! Deixa eu ver outra parte aqui. Eu trabalhei com esses professores, trabalhei com um arquiteto que era gêmeo do Oscar Castro Neves, eu ainda era estudante de arquitetura, fizemos umas praças em Belém do Pará. Ali, ele, Oscar Castro Neves, um músico maravilhoso da Bossa Nova, e o Oscar, o irmão, que também se chamava Oscar José Oscar, uma coisa assim, também era um grande artista. Ali eu vi a possibilidade, né? Eu ainda era estudante, aquela emoção de estar vendo a paleta de cores, combinando a florificação das árvores, né? Que cor que vai ser aqui, que árvore vai ser aqui. Eu fiquei encantada com a integração da arte no urbanismo, na arquitetura, né? Então, isso tudo vai fazendo com que a gente se emocione e cada vez tenha mais vontade de estudar, né? Sempre aparece uma pessoa. Deixa eu ver se eu tenho... A outra pergunta que você fez. Como a arte pode colaborar com a arquitetura? Bastante. Eu já falei uma vez, a professora doutora da USP falou... Ela é geógrafa da geografia humana, trabalhou muitos anos com Milton Santos. Ela sempre afirma nas palestras dela: só existe uma solução para o planeta: a arte, que sensibiliza, que emociona, que vai direto ao coração. Ela se chama Maria Adélia, professora Maria Adélia, grande pesquisadora. Já está há 50 anos na USP. Todas as palestras ela menciona sobre a arte, que é exatamente essa produção afetiva, vai direto ao coração. É o afeto que vem junto com o tijolo, a maneira como se compõe aquele espaço. Estou emocionada. É muita coisa. Então, projetar é uma experiência maravilhosa e muito séria. Ela traz doenças, traz alegrias. Só com o formato, as cores. Tem uma amiga que pintou a casa que o filho foi estudar fora. Ela falou assim, vou pintar. E ela é design de interiores e foi minha aluna já, hein? E a gente fala de cultura o tempo todo. Pintou a casa do quarto dele, botou cortina verde, todo plantas. Quando ele chegou, mamãe, o que a senhora fez? Eu odeio Palmeiras. Tudo que ela tinha produzido ali, naquele espaço, foi por água abaixo. Ela não pensou naquele que estaria naquele espaço. Ela se emocionou com a cor verde, que estava na moda. Então, tinha uma matéria muito interessante, uma disciplina muito importante na arquitetura. Estudos sociais, antropológicos e psicológicos. Vem a arquitetura na esfera antropológica, sociológica e psicológica. As cores, já tem estudos das cores interferindo no emocional. Você vê uma clínica, hoje, uma sala de cirurgia não pode mais ser pintada de branco. Já foi provado que a cor branca, ela provoca uma excitação muito forte. São as cores pastéis, é o azul bebê, o verde bebê, aquele bem clarinho. Então, tem todos esses níveis que a gente tem que estar discutindo nesse momento seríssimo da pandemia, da mortandade, do desemprego. Eu acho que a arte vai ser a grande solução, como a própria professora Maria Adélia falou. Nós precisamos nos organizar, criar grupos para estarmos discutindo esse novo momento, tentar ver o que ameniza esse emocional, que está tão sofrido.
A gente abre a porta com medo da morte. Você está enclausurado, sem saber do que será, quando que vai terminar. Você não vê um cientista falando, olha, vai acabar no dia tal, do tal, do tal. Só teve um comediante que falou, vai acabar no dia 30 de fevereiro. Ninguém sabe ainda. Então, se você observar na parte da história da arquitetura, o Gabriel Matos deu aula bastante sobre esse assunto, né? Muitos anos, né? Arquitetura brasileira, história da arquitetura, professor José Lemos também. Se você entra numa catedral gótica, né? A gente sempre dá como exemplo as funções da arte. Qual é a função da arte naquela época? Eram muitos analfabetos que precisavam ler a Bíblia sem ter uma pessoa para estar lendo para eles, então, naqueles vitrais, eram passagens bíblicas, formatos de cobertura, carregada de signos, dando sentido, de colocando numa posição como se você estivesse entrando no céu. Então, a função da arte ela é pedagógica, religiosa, política. Você vê a questão da política. O projeto do Fundão foi feito pela ditadura militar, porque não tinha como aluno fugir dali. Ela era uma ilha, é uma ilha. Hã? Um quartel ali do lado, né? A arquitetura pensada no âmbito político, né? Da ditadura, da democracia, da liberdade. Como que é uma escola que constrói a liberdade? Você vê aquela linha da escola Waldorf. Ela pensa no indivíduo como um todo, o indivíduo na sua totalidade. Uma escola Waldorf, ela tem uma profundidade na questão do afeto. Então, é um assunto muito amplo, Quileto. Proponho que seja feito outros webinar desse assunto. É muita coisa para falar. Estou adorando estar aqui. Vamos lá. Muito obrigado, Quileto. Estou aqui à disposição para quem se interessar em alguma questão. Com relação ao Joãozinho 30, só esse assunto. Foi uma experiência incrível também. Uma experiência maravilhosa, que nós pudemos, inclusive, levar pela primeira vez na Sapucaí a história de Mato Grosso, com Teresa de Benguela, a primeira mulher a coordenar um quilombo, né, do Quariterê. Então, lá no espaço do Joãozinho 30, nós tivemos a oportunidade, Mardinho também trabalhou com carnaval. Uhum. São mais de 20 arquitetos por escola. É uma loucura. Porque naquele momento, 90 minutos, que hoje já se passaram para 70, você vivencia épocas da história, se emociona com dança, com a música, com as artes visuais e com a arquitetura. Tem projetos ali dentro, em cada carro alegórico daquele. Então, foi uma experiência maravilhosa também. Saiu um desenho de um papel, de uma folha A4, viravam esculturas de 9, 10 metros de altura. É verdade. Bom, obrigado. Joia, Verinha, muito obrigado por essa aula, a verdadeira aula que você deu para a gente aqui. E aproveitar aqui para dizer que a professora Enelinda Scala, né, falou que está muito feliz de vê-los e ouvi-los, encantada com todos, né, enfim, né, são os amigos queridos do coração, né, que compartilhamos anos, sonhos, bem melhores oportunidades para o nosso povo. Tá? Bom, e Júlio Delamone, que é um dos patronos da Academia de Arquitetura e Urbanismo, o irmão dela. É verdade, é verdade. Não, essa foi a Enelinda que falou, não a Ermelinda. Ah, tá. Enelinda também está conosco. E mandou tá bom. Um beijo, Enelinda. Enelinda, querida. Vamos lá. Tiveram alguns questionamentos aqui, né? Pelo menos 2 questionamentos para vocês poderem discorrer sobre, né?
Carlos Renato falou o seguinte, né? O nosso querido Carlos Renato, arquiteto e tal, né? Agora está desenhando demais, o homem está uma fera. Bom, algumas cidades brasileiras, como João Pessoa, tem uma lei que auxilia, né, e obriga novas edificações a implantar algumas obras artísticas, principalmente em prédios públicos. Em Cuiabá também há essa mesma lei sancionada na gestão do Roberto França em 2001, com o mesmo teor, né, da lei do João Pessoa, mas essa lei está engavetada. Alguém poderia comentar sobre essas leis que auxiliam a arte na arquitetura? E o professor Luiz Scala, né, ele colocou: como os senhores veem o binômio arquitetura-saúde? Por que os ambientes hospitalares são insalubres e arquitetonicamente inadequados? Como criamos ambientes, spas hospitalares com arquitetura indissociada à natureza e saúde? Bom, professor Luiz Scala, eu já vou responder para o senhor. Nós tivemos uma live, né, já um webinar, né, sobre arquitetura e saúde. Nós temos, inclusive, está gravada, está no YouTube, né, Arquitetura e Medicina. Né, assim, se eu deixar o seu endereço de e-mail, né, a gente envia para o senhor, né, essa live. Mas está aí também, se vocês quiserem, os colegas quiserem responder, está à disposição. Então, por favor, estão com vocês aí. Falar dessa engavetada, da questão rapidamente do engavetamento dos projetos. Eu vou começar algo assim. A Universidade Federal de Mato Grosso, quando ela foi criada, precisava ter um plano. E tinha um grupo de jovens, que era Gabriel Novis Neves, o reitor fundador, que eu trabalhei com ele, somos amigos, o professor Benedito Pedro Dorileu e o professor Atílio. A universidade, ela nasce num lugar e ela vai para aquele lugar no Cochipó, pelo desejo de Pedrocian, que achava que a cidade iria crescer por ali e as universidades deveriam ficar em rodovias. E ali tinha uma sala que era da dispensa, da limpeza. A sala ficou para ser a sala da universidade dos reitores, que eles não tinham onde se acomodar. E pensando num projeto, quem vai projetar esta universidade? Mas aí eu acho que ainda antes da sala. E aí eles pensaram em Niemeyer. E o Dr. Gabriel entrou em contato, ele estava na Argélia. E no caso do Niemeyer, houve o contato, se fez um estudo, mas acabou não podendo fazer aquelas sugestões, não puderam ser colocadas em práticas. Então, na verdade, eu diria que seria um outro trem que não chegou, porque houve a intenção, mas nós, na época, não tivemos condições. Agora, esses projetos, transformar em lei para pôr arte na cultura, nos projetos, aí eu volto a dizer, precisa do Ministério da Cultura urgentemente esse país. É preciso que volte o Ministério da Cultura a funcionar. Porque é a partir da cultura que isso não vai acontecer. Porque a cultura vai coordenar todo esse trabalho para que essas pessoas, quando cheguem aos cargos, não precise você estar explicando o óbvio. Porque senão vamos ter que estar sempre explicando o óbvio. Que nós precisamos beber água. E cultura, para mim, é igual beber água. E ter o arquiteto por perto é ter também a arte por perto. Então, o arquiteto ele precisa voltar à cena. A arquitetura no Brasil ela foi muito sofrida no século XX, porque as faculdades foram recentes, jovens, instaladas, se não me engano, me corrijam, nos anos 30, no Brasil.
Então, a arquitetura ela veio e o arquiteto, como ele trabalha com arte, ele é livre, ele não pode ser dirigido. O arquiteto não é dirigido. E é difícil alguém que não é dirigido trabalhar com incompreensões do viver democraticamente. O arquiteto vive democraticamente. Então, Brasília é um exemplo dessa tentativa de fazer uma cidade em que as pessoas fossem livres. Então, eu queria só assim, contribuir dizendo que os projetos eles são engavetados, mas o obrigar através de lei me incomoda. Eu queria que eles fossem livres e as pessoas compreendessem que a gente tem que fazer o melhor pelas cidades e pela forma de viver nas cidades. Nós precisamos ter essa... Você vai para a cidade para ser livre e você fica preso. Você vai para a rua porque acha que tem a liberdade, mas a rua não tem mais a liberdade também. Cuiabá começou com pinturas de prédios, muros, e isso acabou. Eu não tenho mais visto a pintura de nada. Assim, é uma coisa impressionante, impressionante. Mas assim mesmo a universidade tem prédios que são lindos. E aqui eu destaco o José Afonso Portocarrero, que fez aquele trabalho lindo do Centro Cultural, apoiado na arquitetura indígena, que é completamente original, aquele centro de vivência. Aquele centro de vivência, ele é aberto. E eu falando um dia com uma pessoa que trabalhava, que o projeto era lindo e que o José Afonso me emocionava, porque ele trazia a arquitetura indígena, a arte indígena, que é a arte primeira. E aí a pessoa falou, mas daqui a um tempo vamos ter que colocar grades, porque fez tudo aberto. Então, vocês vejam que a liberdade é outro tema para ser discutido, a relação da liberdade com o artista. Porque o artista é livre. O artista não pode ficar você falando, quero agora, faz agora, traz agora. O artista é livre. Era isso. Com relação à arquitetura modernista, você vê, o Oscar Niemeyer convidou um poeta como engenheiro, né? Joaquim Cardoso, para definir aquelas linhas sinuosas da arquitetura modernista do Oscar, né? Você vê aquela construção que o Quileto falou da igreja lá de Pampulha, acompanha a morraria mineira, né? Cobertura, e a azulejaria inspirada na azulejaria portuguesa, azul e branca. Então, você, quando olha aquela pequena construção, ela é carregada de sentimentos, de signos, de afetos. A importância da arte é incrível. E esse Joaquim Cardoso era um poeta. Ele, quando pegava os projetos do Oscar Niemeyer, ele viajava nas asas da poesia. Você for fazer uma forma, que nem aquela igreja, a Catedral de Brasília, que são pequenas grandes colunas que fazem aquela beleza maravilhosa, né? Foi o Joaquim Cardoso que o ajudou a acontecer, né? Uma coisa é você projetar, com as mãos, né? Tudo lindo, onde estão o campanário, né? Como se fosse entre os dedos, os sinos, aquela pedra gigante representando o pão, né? E aquele túnel que você entra para criar expectativa, aquele túnel escuro, quando você entra aquilo azul. Colorido, lindo. Tá bom. Gabriel? Eu acho assim, essa coisa da gente ter, eu acho que só tem no Brasil isso, a gente devia tombar, né? Lei que não pega. Eu acho que quem faz uma lei que não pega devia ser expulso,
sabe? Assim, ó, o cara fez uma lei, não pegou, perde o mandato, acabou, você é incapaz, você não se leva a sério, você aceita não ser levado a sério, né? Eu acho que é uma coisa assim, é muito maluco isso da gente pensar aquela questão, né, do Sérgio Buarque, né? O pessoal não entendeu, né? A lei agora ela precisa de ter também, né? A gente faz uma coisa muito, né? Essa ideia de que as coisas caem na cabeça da gente. Até teve um artista uma vez que falava, não, porque a arte é um negócio que cai na cabeça da gente. Os artistas populares fazem muito isso, é uma coisa que cai. Eu tive uma discussão interessante com o Ivan nesse caso, que eu falava, não, porque tem uma coisa assim, eu acho que a arte é uma coisa que cai. Ele fala, não, eu acho que é uma coisa que vem de dentro, né? Uma coisa assim, né? Que vem lá ele falava, né? Vem do útero aqui e tal, para a gente fazer, né? Então, ela vem de algum lugar. Mas eu acho assim, eu concordo com o Fernando, não deveria precisar de lei. Ou a lei deveria ser muito mais a regulamentação de um procedimento. Tem um texto antigo, né? Meu pai tinha um livro que ele não gostava nem de emprestar, do Roberto Campos, né? O Roberto Campos falava isso, a diferença do país anglo-saxão para o país latino, né? Eram 3 coisas, era namoro, constituição, lei, né? E rua, que não tem lá nos países anglo-saxões, não tem rua, que o Fernando falou. A rua aqui é aquela música do Chico Buarque, né? Você vai encontrando coisas na rua e esquece de voltar para casa, né? De repente, passou o final de semana, você está na rua ainda, né? A outra coisa, ele falou lei lá, né? Tem Constituição, os Estados Unidos é uma página, da inglesa não está escrita. Nós estamos na 5ª ou 6ª e todo mundo quer fazer a desgraça de coisa, arremedo na Constituição. Deixa a Constituição em paz. Tá? A gente já tem lei demais. Vamos começar a botar em prática o que tem aí, né? E o outro é namoro. Jamais um inglês vai chegar para o moço que não gosta. Nós não nos vemos em algum lugar, não tem isso, né? O anglo-saxão precisa ser apresentado para acontecer alguma coisa. E a gente não, a gente chega, não, você não é parente daquela. Ah, tudo bem, mas você não conhece. E começou o papo, né? Então, assim, a gente tem que ter uma relação diferente com isso, né? A gente tem uma das críticas que eu detesto ouvir sobre Brasília, que Brasília é uma cúpula sobre o poder. Vai na Assembleia Legislativa aqui, vai na Câmara Municipal, é uma cúpula, sabe? Então, por quê? Porque o poder tem esse negócio, o cara foi eleito, ele deixou de ser, né? É aquele conceito desgraçado de elite, né? Elite é aquela turma que né, que não tem nada a ver no Brasil com vanguarda, né? Elite é um conceito político, sociológico, né, dos que detêm o poder, que não tem nada a ver com vanguarda, que é um conceito militar, que foi muito bem utilizado na arte, né? É o pessoal que vai para frente, né? E é uma coisa muito engraçada, né? Da força que você tem quando a elite é vanguarda. Eu discuto muito isso, mas vamos dizer, um exemplo típico de elite que foi vanguarda no Brasil é a própria Bossa Nova. De repente, a Zona Sul está fazendo uma coisa, claro, com diálogo, com humor, com diálogo, com tal, mas eles estão fazendo uma coisa tremendamente interessante, né? Mas, assim, não podemos confundir os 2 conceitos. Ele que mexe também com o Zé Antônio, eu converso sobre isso, né? Elite é a coisa estabelecida e vanguarda não para, né? A gente, felizmente, hoje nós temos um conceito de que a arte tem que ser vanguarda. A arte tem que propor coisas novas, ela tem que estar na frente, né? Levando a bala, levando a primeira crítica, né? E hoje em dia nós estamos assim, todo mundo se dá a questão do influencer, né? Todo mundo, o cara que tem o celular já virou influencer, né? Então, você tem tantas influências, além da questão da tecnologia, das informações, nós temos gente querendo te influenciar, né? Tenta, né? Eu acho que nós perdemos aquela questão que os artistas bons sempre falam, né? Não, eu faço uma proposta, eu estou propondo uma coisa, né? Você segue se você quiser. Eu me lembro do Osman Lins falava isso, né? A última palavra é privilégio do ditador, não é privilégio do artista, não. A gente coloca coisas em circulação, né? É a vanguarda sabe que vem outro atrás e vem, né? Essa que é a coisa da gente.
tá? Nós temos ainda temos, né, como você falou do Porto, essa tradição ali escrita, né, construída na arquitetura, que é uma coisa muito interessante, né? A questão que é sempre o problema que a gente conversa muito sobre a cidade, né? A articulação, né? Quer dizer, você tem historicamente Cuiabá, a Mônica falava aí, todo mundo, né? Você tem o porto que junta com o centro, que é ali a Praça da Matriz, né? A importância da Rua 13 de Junho, né? Minha avó tinha, né? Meu bisavô tinha Casa Lucas lá na Rua 13, né? Que ligava justamente o centro ao porto, né? Hoje a coisa estourou, né? O Pedrocian falava, né? Esse investimento no Cuchipó. Quer dizer, hoje o Cuchipó já é meio de caminho, né? Tem muita gente, você deve se lembrar disso, que brigou de chamar, né, a rodovia de Avenida Fernando Correia, mas aquilo é uma rodovia, não é mais, é uma avenida mesmo, sabe? Né? Cuiabá vai terminar lá na frente, se terminar, né? Nós estamos indo já além ali do distrito industrial, essa coisa toda. Então, e isso tem, né? Quer dizer, nós já não somos mais aquela cidade que se articula porto e centro para a questão dos bairros, né? Cada bairro tem a sua história, tem o seu patrimônio, tem as suas figuras gratas, né? Aquelas pessoas que são importantes na comunidade. É um termo que eu acho assim meio arriscado, né? A gente substitui bairro por comunidade, não é? Bairro é bairro, comunidade é comunidade. A comunidade é uma coisa viva, é uma coisa antropológica, sociológica. Bairro é uma lei. Então, a gente tem que entender. E aí, mais uma vez, fechando, né? O bairro tem que entender a comunidade. Aí ele vai ser realmente um bairro que funciona, né? Que as pessoas se conhecem, né? Eu acho que isso é que é a coisa que a gente está lutando hoje em dia, né? Apesar da pandemia e tal, mas dessa vida na cidade, né? Como é que ela se estrutura agora em relação à vida nos bairros, nessas comunidades. Então, aí, né? Vamos falar de periferia, essa coisa não é meio estranho, né? Outro conceito também de gueto, que também está muito complicado a gente usar isso no Brasil, né? A gente não teve a Little Italy, né? Tá aqui, Vera, a gente não teve o bairro japonês, o bairro, isso é uma coisa bem anglo-saxã, você tem a coisa fechadinha, aqui nós não temos, a gente misturou sempre tudo, tá? Aquela coisa do socialismo moreno, do Brizola, né? A gente tem essa coisa da mistura, né? Mistura de raça, mistura de origens geográficas, de gênero também, de sexo, que a gente tem essas misturas todas. O Brasil sempre foi um laboratório muito bom para isso, né? A gente está naquela proposta que a Europa sempre cobra da América de gerar esse imaginário, né? De gerar essas ideias de uma vida diferente e tal. E é isso que a gente está fazendo, a gente sempre fez. Beleza, Gabriel. Né? E vamos continuar fazendo. Vamos lá. Turma, vamos lá, que o tempo está passando, nós estamos já bem... A hora está comendo solta, o papo está uma delícia, mas a hora está comendo. Nós temos ainda duas perguntas aqui, né? Antes das perguntas, a Luciana está aqui dizendo que boa noite a todos, uma satisfação ouvir os professores sempre nos ensinando. Obrigado, Aquilete, pela organização da live. E um cumprimento especial ao professor Fernando Tadeu, Regis e Luciana presentes. Enfim, né, a turma está dando os parabéns para todos vocês aí. E nós temos mais duas perguntas aqui importantes. O Luiz Scala me mandou um e-mail, então, Luiz, vou encaminhar para você. A outro webinar que fala sobre medicina. E a Jandira, nossa colega Jandira, ela colocou o seguinte: o que dizer sobre as obras de arte da Praça 8 de Abril que foram destruídas? Há alguma saída para acabar com esse tipo de atitude? E a Débora, né, ela colocou o seguinte: o professor Fernando falou sobre liberdade. Então, eu gostaria de saber a opinião dos palestrantes sobre a arquitetura e a liberdade no novo normal. Como a arquitetura se reinventará para manter o ser humano livre? É a pergunta da Débora. Mas eu já vou adiantar aqui, Débora, eu detesto esse termo novo normal. Nós não estamos em nada novo normal, não está nada normal. Existe o normal que é viver.
A vida é uma coisa, para mim não existe novo normal. Eu fico brabo, assim, não é brabo, né? Evidente eu tenho que, né? Você falou, está falado, as pessoas estão falando do novo normal, esse novo normal, mas eu detesto esse novo normal, porque não existe um novo normal, isso não é normal. A pandemia não é uma coisa normal, a pandemia é uma coisa que aconteceu periodicamente aí durante alguns séculos, né? Assim, que acabou com a qualidade de vida das pessoas e, mais importante, nós falamos sobre arquitetura sobre isso, Débora, né? Assim, né? Houve um upgrade, né, vamos dizer assim, na arquitetura, na medicina. Cada vez que havia uma pandemia, né, a medicina, né, melhorou muito e a arquitetura acompanhou a medicina. Então, não existe normal, né, novo normal. Né? Assim, não existe um processo ruim, né, que está acontecendo, né, mas que não existe nada de normal. Para mim, não é normal eu não poder abraçar uma pessoa, não poder beijar uma pessoa, não poder fazer carinho numa pessoa. Isso para mim não é normal. Para mim não é novo e não é normal. Isso, né? Assim, né? Assim, o amor, né? Assim, o afeto, o carinho, isso é normal. Nós vivemos disso. Né? Mas, enfim, né? Eu entendo você, eu entendo o que está se falando, né? Mas vamos para as perguntas da turma aí, que nós temos que correr com o nosso tempinho, que já estamos bem adiantados. Vamos lá, turma. Vocês aí. Eu posso falar rapidamente? Claro. Bom, aquela praça, ela me afetou bastante, aquela interferência, porque quando você reformula um determinado lugar ou intervém em um determinado espaço, você conversa com a alma da cidade, com aquele tempo da cidade. E ali tinha uma relação muito forte com pessoas. Ali tinha a obra de Adir Sodré, ali tinha a obra de Vladimir Dias-Pinho, que é um poeta que é apaixonado por Cuiabá e que dedicou a esta cidade todo o seu trabalho poético. Então, aí eu volto. Eu quero só frisar como fazer com que isso pare de acontecer. É trabalhando a cultura como cultura, não como adereço. Por exemplo, você está na cultura, vai acontecer. Chama tal gente para tocar na apresentação da chegada da autoridade tal. Aí você leva. Mas a cultura não é isso só. A cultura é o resultado de uma integração com a sociedade. Por exemplo, nós tínhamos um projeto da Pró-Reitoria de Cultura, que era o FBT com a Quarta Toda, do professor Oliver e Atsugawa. Ele era um projeto que cobria 350 crianças da comunidade aprendendo música. E elas iam no teatro da universidade, com as portas abertas, tocar, e a comunidade ia assistir, que não ia ao teatro, sem pagar. Então, você estava formando quem? Você estava formando o futuro gestor, o futuro governador, o futuro prefeito, o futuro deputado. Então, ia ser mais fácil conversar com essa pessoa. Porque a outra pessoa que não foi a museu, que não teve aulas em museu, porque nós não temos aulas em museu aqui em Cuiabá, que não visita, que não conhece a história das pessoas, como que ela vai se preocupar? Tirou Vladimir? Tirou. Ela não sabe, tirou o Vladimir. Por quê? Porque ela não sabe a história, ela não é nem culpada. Ela não teve a cultura. Aí, por isso que tem que ter as secretarias de cultura. Tem que ter o Ministério da Cultura. A cultura é a nossa mãe maior. É dali que sai tudo. Você vai a Roma para ver o quê? Para ver aquelas obras de arquitetura maravilhosas e de arte. Por isso que você vai. E esses governantes, eles conheciam, porque eles imortalizaram. Agora, quando você não cuida do arquivo público, você não põe um historiador, não microfilma toda aquela documentação, como é que você vai ter pessoa que vai fazer isso? O arquivo público vai ser a própria história do governador, do governo, das pessoas, a imortalidade. Vai imortalizar. Então, é isso que eu acho que esse momento é oportuno, porque as eleições de prefeito vão vir.
E a gente tem que pensar nessas pessoas que vão pensar a cidade daqui para frente. Porque, por exemplo, Cuiabá ela passou por momentos tão difíceis. Eu gosto muito do outro livro, a dissertação da Laura Antunes Maciel, que ela fez sobre Cuiabá. Acho que as pessoas deviam ler aquele trabalho, porque ela ela vai trazendo Cuiabá desde os viajantes. Desde os viajantes. E aí ela faz uma pergunta. Ela vai mostrando que Cuiabá ela foi sempre arrumada às pressas. E Cuiabá precisa de parar de arrumar Cuiabá às pressas. Pintar meio, agora é um exemplo meu, pinta meio fio, faz uma coisa assim e pronto. Cuiabá não pode ser isso. Cuiabá precisa ser pensada. E aí, claro, precisa dos arquitetos, dos historiadores, dos economistas e todo mundo junto. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês três. Posso? Se vocês puderem me responder em público. Claro, Fernando. Bom, eu estava para a Vera, eu quero fazer para Gabriel, para você, que são arquitetos, pessoas assim mágicas no pensamento. Vera, se der a palavra, não saímos essa noite daqui, eu e ela e você, e com certeza Gabriel. Então eu vou fazer. Eu estava um documento, eu gosto muito do Carlos Rosa, que é um historiador da universidade. E a tese dele de doutorado dele é sobre Cuiabá. Tudo que é sobre Cuiabá me apaixona. Eu tenho muita coisa de Cuiabá, muita coisa. Então, ele falou assim, que ele leu o Barão de Le Verger, que escreveu um livro Apontamentos para o Dicionário Corográfico de Mato Grosso, em 1884, e que ele dizia que Cuiabá era uma cidade sem plano e nem vistas de futuro. Mas que ele não concordava, o Carlos Rosa, porque desde 1807, Cuiabá já se tornara a capital. Eu quero dizer que ela ainda não era oficializada, que ela só vai ser oficializada em 1835, mas ele está dando a data de 1807. E ele diz que, desde 1807, Cuiabá, que foi considerada sem vistas de futuro, era o futuro. Aí eu quero perguntar para vocês, como arquiteto, vocês acham, hoje, que Cuiabá era e foi uma cidade com vistas de futuro? Como Cuiabá agiu nesse decorrer do século XX, com relação a seu planejamento e essa loucura dessa modernização que acabou tirando a beleza da cidade de Cuiabá? Essa pergunta. Posso Vai, Gabriel. é com você, Gabriel. Eu terminei agora a tese de doutorado sobre o imaginário de Cuiabá, e eu acho uma coisa interessante, que eu estava louco para terminar essa tese antes dos 300 anos, porque eu falo que Cuiabá está entre dois mitos muito interessantes, né? Um que é o mito da Fênix, né, condenada, a Fênix cristã, a Fênix do Aquino, né, condenada a sempre renascer das cinzas, mas também um mito do Sísifo, foi aquele cara que foi condenado no inferno a empurrar a pedra lá para cima do plano inclinado, a pedra voltava, a gente vai e levantava, a pedra volta, a gente vai, VLT, Sísifo. Tá? Então, acho assim, esse é o problema mítico da gente. Vamos lembrar que, assim, geopoliticamente, Cuiabá sempre foi muito importante. Sempre. Né? A gente foi uma cabeça de ponte aqui. Depois, o português, que de bobo só tem a piada, forçou lá o limite com Vila Bela, mas a gente ficou, né, dando a retaguarda. 64% lá, geopolítico do Golbery, aqui a gente entrou num processo de descongelamento, o termo técnico é esse, né?
E a gente sempre foi... É uma coisa interessante também em termos de causos que a gente conta, né? Os dois primeiros presidentes brasileiros prestaram serviço aqui em Cuiabá, né? Tanto o Deodoro, parece que o Deodoro casou aqui, quanto o Floriano, que tem uma frase terrível, né? Que o meu patrono no Instituto Histórico Emanuel Cavalcante Proença falava, né? Que o Floriano falava assim, ele era um cara terrível, né? Quer dizer, no fim do mundo tem um morro, atrás do morro tem um rio, no fim do rio é Cuiabá. E esse cara é presidente da República. Sabe? Quer dizer, visão de futuro nós temos, ele não teve. Né? O Marechal de Ferro rachou o Brasil, tá? Que as pessoas não entendem isso. Né? Então, a gente não pode ser aquele país caranguejo, né? Que anda de costa para o Brasil. Né? A marcha para o oeste do Getúlio Vargas, quando ele descobriu, né? Que nós tínhamos uma inversão, né? 25% da população estava ocupando, né? Você tinha 70% da população ocupando 30% do território brasileiro e vice-versa, né? 30% ocupando 70%. E fez a marcha para o oeste porque tanto o Japão quanto a Alemanha falaram, olha, tem país que tem terra aí e não está ocupando, e nós temos gente que precisamos ocupar. Nós nos damos o direito de ir. Teve proposta até de fazer logo depois, né? A Amazônia foi um dos lugares propostos para fazer o Estado de Israel. Né? Então, quer dizer, a gente está nessa boca de espera. O pessoal está sempre olhando para a gente aqui. Eu acho que a gente é de futuro também. Fazendo uma comparação, se não me engano, eu fui num congresso de arquitetura na Bahia há muito tempo, no século passado, vamos dizer assim, e o pessoal falava assim, qual é o problema? Não, até que esse foi no 2000 aqui, um trabalho sobre Natal. Natal tem 400 anos, né? Tinha 400 anos, mas ficou 300 parado. Porque o Natal fez o forte lá e ficou como o deserto dos Tátaros do Busati, esperando alguém invadir. Ninguém invadiu, ninguém interessou. E em 100 anos, a partir da Segunda Guerra, virou aquela cabeça de ponte para os Estados Unidos, né, defender, entre aspas, a América do Sul. Né? No nosso caso, não. Se você pegar esses 300 anos, né, e tem o conceito da cuiabania, que eu discuto também na tese, citando que um dos exemplos foi a tese do Júlio de la Mônica, né, aquela década de 20, que a gente parou um pouquinho, e a partir dali nós criamos essa reação à cuiabania, que é um pouco diferente do que o professor Lenine fala. Né? Então, acho que a gente sempre a gente é o futuro. Por quê? Porque nós estamos no meio de um continente, mas não estamos no meio. Porque o meio é quando você chega, aí você voltou, ficou no meio. Não, a gente para aqui. Né? A gente nunca opta quando voltar a ter férias, não sabemos, né? Novo normal, novíssimo normal, mas a gente está tão longe do Oceano Atlântico quanto do Pacífico. Por que a gente não vai tomar banho no Pacífico? Está tão perto quando? Mas tem a Cordilheira dos Andes para fazer essa. Eu fiz uma proposta disso, né? Porque o Blair coincidiu de publicar. Né? A rodovia transoceânica tem que passar por aqui. Tem que sair lá de Ilhéus, cruzar aquele norte de Minas Gerais, que é sul da Bahia, né? Chegar ali, né? Entrar na Bolívia, e nessa altura, nossa, é uma coisa interessante, porque a gente chega exatamente na divisa, né? do Peru com o Chile. Né? Então, a gente vai ter ali, você vai abrir, vai juntar 4 países. Né? Em vez de você ir direto, você abre, faz 2 saídas para a Bolívia, uma para o norte, uma para o sul, pega Chile, pega... Então, a gente tem uma integração nacional. Eu conversei com um amigo que foi no Estradeiro, ele falou, olha, eu fui no Estradeiro, né, que o governo do Blair fez ainda, né? E eu não deixaria fazer essa estrada, não. Porque se fizer essa estrada, nós ocupamos o país. Tem região lá que tem aldeia, né? E eles chamam de cidade. Então, a gente ocuparia. Né? Então, eu acho que a gente sempre estão olhando para a gente aqui. Não fala alto, mas sempre olha. Né? A gente tem avião batendo aí, que a gente sabia que, né,
desligar o negócio. E essas coisas todas fazem parte da nossa história. Tá? Eu acho que é futuro, sim. Não acho que está parado, não. Mas tem muita gente vindo para cá, tem gente saindo também. Né? A gente já virou um ponto intermediário. Né? Mas eu não concordo com o Floriano, não. Acho que o Floriano se enganou. Tá? Então, vamos lá. Barão de Melgaço, né? O Barão de Melgaço. Vamos lá. Barão de Melgaço. O Barão de Melgaço. O Barão de Melgaço viu. O Barão de Melgaço viu. Eu acho que é outra pessoa que viu. Era sem plano e sem vistas de futuro. E o Carlos Rosa fala, não, era o futuro. Isso. E você vai com o Carlos Rosa, né? É o futuro. Na verdade, é o presente, né? Esse aqui nós estamos falando disso tudo porque é o presente. Só para fechar, eu estava lendo uma coisa outro dia na Folha de São Paulo, não lembro, uma entrevista com um economista, que ele falou, olha, e esse mundo, como é que vai ficar depois dessa crise econômica? Ele falou, olha, a única esperança que a gente tem de retomar, assim, aquele nível que estava, infelizmente, né? Nós tivemos uma crise em 2007 que acabou com qualquer prognóstico, a gente sempre esquece dessa crise, mas ela foi violentíssima. Ele falou, as pessoas voltarem, quando liberar, com uma gana de sair atrás do tempo perdido. E eu estou sentindo isso quando eu saio na rua aqui. Né? A gente tem um movimento assim, uma coisa meio de vamos compensar o tempo que a gente ficou parado. Eu acho que isso é uma coisa, né, muito, muito positiva. Perigosa, claro, mas positiva. Valeu, Gabriel. Vamos lá, porque são 8:45, temos que fechar isso aqui. 2 horas de webinar é bastante, viu? E a turma está aí, assistindo a gente. Bom, só para, antes de fechar, um comentário que a Hermia fez aqui, que é interessante. Né? Ela falou que sempre muito bom acompanhar as lives. Dessa vez, essas pessoas que eu tenho um grande carinho e admiração, sempre aprendo muito a cada apresentação, e hoje não podia deixar de ser diferente, especial. Ao mesmo tempo, os gestores não entendem nada de arte e cometem insanidades, como que ocorreu com a Praça do Chopin. Removeram obras de arte sem nenhum respeito pelo artista e pela cidade. Para eles, arte é cimentar a praça e plantar palmeira. O que fazer com esses gestores governantes? São desprovidos de conhecimento e sensibilidade, infelizmente. Bom, vamos lá. Débora, né, assim, como você falou, você fez uma pergunta, né, como que a arquitetura reinventará para se manter, né, o ser humano livre, né, assim, me passa o seu e-mail, Débora, porque isso também foi um comentário que nós fizemos no webinar sobre arquitetura e medicina. A gente falou um pouco sobre isso, né, e as outras também. Aí eu te passo, né, o endereço certinho para que você possa ver, porque acho que vai responder isso um pouco, essa pergunta sua, tá bom? Bom, então vamos lá, né, turma? Vamos fazer a conclusão, porque já está em cima da pinta aqui, né? Assim, bom, vamos lá. Desenvolver, né, e valorizar, né, o fazer do arquiteto e urbanista, fomentar a arte, a cultura, unir talentos diversos, exercitar o pensamento crítico, né, estimular o intelecto e sensibilizar a alma, são esses os objetivos da nossa Academia de Arquitetura e Urbanismo, né? Aí, dentro desse contexto, né, assim, né, é importante ressaltar, e me parece que ficou muito bem claro, como síntese da fala de todos vocês, né, que a aproximação entre arte, vida, arquitetura é um aspecto central, né, da nossa proposta, né, como Academia de Arquitetura neste webinar. Né? Mostramos, claro, a aproximação, né, que existe entre arquitetura, né, arte, vida, cultura, enfim. Né? Acho que ficou bem claro isso na fala de todos vocês, foi excelente. Né? Uma cidade, né, aí eu te digo, né, uma cidade sem arquitetos, nós conversamos um pouco com o Fernando sobre isso, né, Fernando? Assim, uma cidade sem arquitetos é como um hospital sem médicos, ou uma escola sem professores, né? Sem as consequências desastrosas, serão inevitáveis, né? Como podemos ver nos dias, né? Do nosso trânsito, na nossa mobilidade, né? Na péssima qualidade dos espaços públicos que existem, né? No saneamento básico, que não existe ou quase nenhum, né? E nos vários córregos, né, e canais apodrecidos pela periferia da nossa cidade. Está aí para todo mundo ver. Não é só em Cuiabá, nas cidades todas, em cidades que não possuem arquitetos. Né, assim, né? Um exemplo bom, né, assim, nós temos aí Le Corbusier, né, assim como Verinha nos explanou, né, revela a sua paulatina adesão às artes, em que a sua atividade, né, como pintor
alimenta a própria concepção espacial, isso é que é bacana, né? E também nela se insere através dos painéis e elementos culturais realizados pelo próprio arquiteto em sua arquitetura. O próprio arquiteto, né, assim, transforma a arquitetura nesses elementos culturais, né, na arte. Né, assim, os murais, na arquitetura e uso da cor, que se falou aqui, né, como todas as potencialidades, os efeitos nos espaços e no psiquismo humano, a Vera colocou bastante isso aí, foi bem legal, né, passam a identificar a solução mais usual, né, da síntese, né, das artes em relação, entre relação, né, entre arquitetura, arte e meio ambiente urbano. Né, a gente chama assim, né, da obra de arte total, né, assim, né, que envolve a arquitetura, né, envolve a arte, né, envolve a cultura, que está tudo isso envolvido na cultura, direciona o trabalho conjunto, em que a arquitetura exerce papel fundamental como símbolo de uma nova espiritualidade. E aí vale, né, ressaltar uma coisa. Como disse, né, Wolfgang Amadeus Mozart, o compositor austríaco Mozart, né, o gênio, né, que compôs a primeira obra aos 6 anos, imagine, 6 anos de idade, Mozart compôs a primeira obra. Ele disse o seguinte: para fazer uma obra de arte não basta ter talento, não basta ter força, é preciso também viver um grande amor. Olha que coisa linda. Vocês já viveram um grande amor? Um verdadeiro, grande, sublime amor? É ele, o amor, que dá sentido a toda a nossa vida. Assim, né? Mas por causa da bendita pandemia, né, maldita pandemia, não podemos mais tocar as mãos de ninguém, né, como eu falei com a Débora, não podemos mais abraçar. Né? Os braços foram feitos para expressar, muitas vezes, o que as palavras não conseguem traduzir. Os abraços são fundamentais, os beijos, os carinhos. Né? Mas ainda podemos tocar as almas uns dos outros, sim, com arte, com as orações e sentimentos elevados. Com a música, como, por exemplo, faz a Vera Zuleika. Né? Faz fantásticas músicas dela. Ela nos atinge a nossa alma. Né? E como disse o Gabriel Garcia Marques, né, assim, em O Amor nos Tempos do Cólera, né, pode ser que você seja somente uma pessoa para o mundo, mas para uma pessoa você seja o mundo. Tudo é uma questão de despertar a sua alma. E é isso, né, que a arte e a arquitetura faz, desperta a alma das pessoas. Então, amigos, e no meio dessa crise que a vida, né, renasce, né, através de todas as formas de arte, e tudo ganha um novo sentido por causa da poesia do amor. E a arquitetura é poesia edificada, e só é entendida e compreendida pelo ser humano que vislumbra a beleza por trás da natureza que percorre o seu olhar. O olhar sobre as edificações, a paisagens, a curva da mulher amada, a vida. Assim. Em nome da Academia de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Mato Grosso, desejo que todos se curem nessa pandemia e que tenham saúde, esperança física e mental, né? E amor em seus corações. Enfim, amigos, ao final dessa minha despedida aqui dessa noite, eu tenho uma surpresa para vocês, mas em especial para a nossa palestrante Vera. Aguardem só mais um pouquinho. Muito obrigado aos palestrantes e a todos os participantes. Desejo que tenham gostado. Espero revê-los no nosso 7º webinar da série Cenários e Perspectivas. Abraços fraternos aí ao Fernando, ao Gabriel e à Verinha. Muito obrigado vocês todos. Obrigada. Uma ótima noite de amor e esperança. Que Deus abençoe a todos vocês. Importante aí, né? Existem muitas formas de dizer eu te amo, viu? Para alguém. Nós sabemos disso, né? Você pode dizer para a pessoa, estou com saudade de você. Ou ouvir uma música e dizer, lembrei de você. Como esta que vai tocar agora, a nossa palestrante Vera. Segue aí o vídeo, é nossa surpresa. Né? O vídeo da Vera e Zuleika. Né? Vamos lá, vamos escutar o vídeo da Vera e Zuleika agora. Eu, Verinha, não ia deixar de fazer essa homenagem a você de jeito nenhum. Muito obrigada. De ser um cuiabano, de Chapecruz, confesse, não me engano. Moro na pracinha, perto da prainha, sento na porta para ver as moreninhas. Eu me orgulho de ser um cuiabano, de Chapecruz, confesse, não me engano. Moro na pracinha, perto da prainha, sento na porta para ver as moreninhas. Gosto de uma mago bem trecha de pagu, monjica de pintado e bagre ensopado.
Olha, que bacana, obrigado. Obrigado, Fernando, Gabriel, Verinha, valeu, foi nota 10, viu? Opa, obrigado. Obrigado. Muito obrigado a todos que Obrigada. assistiram. Valeu. Obrigado a todos, ex-alunos, familiares, amigos. Muito obrigado pela presença de todos. Obrigado também, obrigado. E venham as próximas. Isso aí, Fernando. No centro de um planalto vazio, como se fosse em qualquer lugar, como se a vida fosse um perigo, como se houvesse faca no ar, como se fosse urgente e preciso, como é preciso desabafar. Qualquer maneira de amar varia, e eu iria souber amar, como se não fosse tão longe, a cidade de Belém do Pará, como castelos nascem dos sonhos, pra no real achar seu lugar. Como se faz com todo cuidado a pipa que precisa voar. Cuidar de amor exige mestria, e não iria souber amar. No centro de um planalto vazio, como se fosse em qualquer lugar, como se a vida fosse um perigo, como se houvesse vaga no ar, como se fosse urgente e preciso, mas preciso desabafar. Qualquer maneira de amar varia, e eu iria souber amar, como se não fosse tão longe, da ilha de Belém do Pará. Castelos nascem dos sonhos, pra no real achar seu lugar. Como se faz com todo cuidado a pipa que precisa voar. Cuidar de amor exige mestria,